queridos professores de ensino religioso, eu sou a Flávia Rios. Tenho aqui esse canal destinado a você que gostaria de ter uma ajuda, um help aí na hora de preparar suas aulas para que sejam mais dinâmicas, para que sejam interessantes e possam assim valorizar o nosso conteúdo, que é o ensino religioso, né? Hoje nós vamos falar das habilidades da BNCC do 6º ano. Eu trago para vocês aqui hoje algumas atividades do 6º ano. Anota aí as habilidades que a gente vai trabalhar. Ensino religioso 06, 02, habilidade 02, reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, textos do budismo, do cristianismo, do espiritismo, do hinduísmo, do islamismo, judaísmo, entre outros. Olha como essa habilidade aqui, ela é complexa. Lembrando que nós, colegas de ensino religioso, temos apenas uma aula por semana. Fechamos o bimestre com em torno de 10, com muita sorte, 10, 11 aulas. A outra habilidade, colega dela, que vem logo junto, reconhecer é a habilidade ensino religioso 03 da nossa BNCC, reconhecer em textos sagrados escritos ensinamentos relacionados a nossos modos de ser e de viver. Duas habilidades que certamente ao longo das atividades a gente sempre é uma linha tênue entre uma e outra, né? Veja bem, o verbo utilizado aqui na BNCC é reconhecer. O nosso aluno de 6º ano, ele tem por volta de 10, 11 anos e ainda está passando por uma imaturidade muito grande. Então, quando a gente vai trabalhar esses textos sagrados aqui, há que se pensar que eles ainda estão bem ainda no início do ensino, da aprendizagem de história. No 6º ano, eles ainda não têm totalmente essa complexidade aqui de espaços, de territórios, de cultura, eles ainda estão iniciando, não é? Então, veja bem, vem comigo que a gente vai planejar essa aula aqui. E então, pessoal, para a gente atingir essas habilidades aqui, né, conseguir com êxito trabalhar essas atividades aqui a 02 e a 03 do 6º ano, a gente tem que primeiro fazer uma visão panorâmica dos livros sagrados das diversas religiões, como foi citado aqui, né, na habilidade. Então, a gente vai trabalhar um texto pequeno. Eu considero que é legal a gente trabalhar um texto pequeno, informativo, seja da revista Super Interessante. Você pode também pegar os textos lá no site do Sagrado, né, do ensinoreligioso.com. Você pode buscar lá nos meus trabalhos lá, textos pequenos, informativos, que vão falar sobre as religiões de um modo conciso, né? Não é tão aprofundado, levando em consideração que eles têm apenas 11 anos, tá? Então, o que a gente vai fazer? O aluno deverá ser capaz de identificar. Vamos lá. Mais antigo de todos, Vedas. O livro dos Vedas, escrito em sânscrito lá na Índia. Deverá reconhecer também a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, mas que são os livros do povo judeu, 5 primeiros livros da Bíblia cristã que constituem a Torá, que é o livro de ensinamentos do povo judeu. Vamos lembrar os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a Torá como sendo o livro sagrado dos judeus. Outro livro que não pode deixar de ser falado é o Alcorão, né? O livro sagrado dos muçulmanos ou islâmicos. Os povos islâmicos têm como o Alcorão a sua fonte de inspiração, fonte de fé, né? De acordo com a tradição, o Alcorão foi ditado ao profeta Maomé, diretamente ao profeta escolhido, o profeta Maomé. E o Alcorão constitui um dos 5 pilares da religião islâmica. É muito importante pontuar sobre o Alcorão. Podemos também fazer uma breve distinção da Bíblia, a Bíblia cristã evangélica, que tem 7 livros
menos do que a Bíblia cristã católica. Então, vamos lembrar um pouquinho disso aqui. Quando o Lutero fez a Reforma Protestante e ele estava fazendo a tradução da Bíblia, né? Ele fez uma tradução, uma Bíblia para aquele movimento que ele estava começando de protesto, né, contra a Igreja Católica da época. Ele considerou que os livros que estavam escritos em grego não eram inspirados por Deus, não eram de inspiração divina. Então ele decidiu manter apenas os livros que estavam escritos em hebraico e aramaico. E posteriormente haviam sido traduzidos, né, para o latim, que era a língua vigente na época. Mas, porém, aqueles com origem no grego foram deixados durante a Reforma Protestante. Então, muito aluno vai perguntar assim: ô professor, professora, qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, né? Então, são 7 livros a menos, não pode deixar de falar, tá? Tem um livro que é pouco difundido aqui no Brasil, mas eu acho que a gente poderia apenas citar os Anacletos, que é o livro de ensinamentos do profeta Confúcio, do confucionismo, né? Então, é uma tradição religiosa ou filosofia de vida oriental, que a gente não pode deixar de falar. Vamos falar também para os nossos alunos do livro, dos primeiros escritos lá da Índia, do budismo, que são o Tripitaka ou Tipitaka, significa 3 grandes cestos ou 3 cestos, né? É um conjunto de textos sagrados do budismo, a base do budismo. Então, veja bem, escrito também em sânscrito, 1500 a 500 antes de Cristo. Então, veja bem, eu imagino que se a gente der uma visão panorâmica dessas religiões, através de textos informativos, eu acho que está bem contemplado essa habilidade. O que vocês acham? Coloca para mim aqui nos comentários. Quando nós conseguimos que o nosso aluno do 6º ano compreenda a importância de respeitar, reconhecer textos sagrados de diversas tradições, ser capaz de reconhecer aquele texto como um texto sagrado e que ele possa respeitar o sagrado do outro, né? De outra pessoa, de outra comunidade, de outro país, de outra etnia. Quando a gente está fazendo isso, a gente está colaborando para a construção da identidade, da personalidade do nosso aluno. E eu acredito assim, firmemente que estamos fazendo um excelente papel, né? Nós estaremos assim contribuindo para que o nosso aluno seja uma pessoa de bem. Eu volto a repetir aquele bordão, né, da professora Flávia Shalom. O sagrado do outro é sagrado. E é preciso reconhecer no outro a sua possibilidade, a sua identidade religiosa. Se a gente conseguir fazer isso, será muito difícil que essa pessoa, quando atingir a idade adulta, quando tiver o seu lugar de fala, quando tiver o seu lugar de poder, seja profissional, seja social, seja econômico, quando a pessoa tiver em uma posição de liderança, eu duvido muito que essa pessoa vá ter atitudes discriminatórias de intolerância religiosa, tá? Então, uns exercícios escritos para fixar na memória, né, para consolidar na memória essas informações é importante, tá? Os exercícios. Professores, todo no objetivo desse canal, o objetivo do meu trabalho é a valorização do conteúdo, né, do componente curricular ensino religioso. Tudo que eu faço, que eu posto aqui, toda essa iniciativa do canal é para que a nossa disciplina seja valorizada
tanto na comunidade escolar, no contexto social, e para além do profissional, a nossa valorização como pessoa, a nossa realização profissional. O meu sonho é que a aula de religião, o momento, né, da aula de ensino religioso, seja o momento mais bacana da semana escolar dos nossos alunos. Eu sonho com esse dia, eu entendo que a sociedade tem muitos problemas, a sociedade em que vivemos passa por momentos muito difíceis, familiares, né, emocionais, e eu penso que a nossa aula, o nosso encontro, se bem planejado, se bem pensado, com dinâmicas bacanas, com uma linguagem leve, acolhedora, a gente pode proporcionar uma intimidade com a eternidade, através de textos, gráficos, mapas, né, da nossa vivência. E é isso que eu quero, tá? É isso que eu acredito. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que pode acrescentar na sua prática pedagógica, eu peço que se inscreva no canal, divulgue, encaminhe para aquele professor que está começando agora, que está iniciando agora na profissão, né? Ou para aqueles que já têm experiência, mas gostam sempre de estar ouvindo e revendo outros colegas falando. Encaminhe, então, o nosso endereço, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, shalom.